Gabriel Bortoleto, ele mesmo falou que não há desculpa para o fim de semana em Austin, mas acho que é preciso uma certa parcimônia ao avaliar o que aconteceu. Inclusive, a gente estava dando uma olhada na repercussão internacional do caso, muitos repórteres gringos sendo muito mais, digamos, ponderados na crítica ao Gabriel do que muitos torcedores brasileiros, né, Guilherme? Essa é a máxima, né? O gringo tende a ser um pouco mais ponderado que o torcedor brasileiro quando o papo é brasileiro. O que a gente viu ao longo do fim de semana foi um torcedor realmente muito crítico, voltando a usar umas expressões que a gente via no começo do ano, bortolento, a galera falando, né, tartaruga, não sei o quê, mas quando a gente olha a repercussão internacional, inclusive a gente citou isso em alguns dos programas, o Ed Strop, o repórter do The Race, fazendo o ranking dele tradicional pós-corrida, ele falou o seguinte: sim, o Gabriel foi mal esse fim de semana, ele estava perdido. Mas isso diz mais sobre o nível da temporada dele do que qualquer outra coisa. Porque, de fato, não é um fim de semana que ele cometeu erros. Tem um erro maior, que é a primeira volta rápida da classificação sprint, que é o tempo deletado por track limit. Mas não tem erro. Ele mesmo admite, é o meu fim de semana mais difícil, é o fim de semana que eu não me encontrei com o carro, eu não me encontrei com a pista. E acontece. Quando a gente olha para o resultado final da corrida, de 6 rookies que estão na pista hoje, só um terminou no top 10, que foi o Oliver Berman. Molina, alguns fatores aí. A gente até recebeu o Kiko Porto aqui no nosso programa de sábado. Tá no automobilismo americano há um bom tempo, fez algumas ponderações importantes sobre o quanto que simulador em Austin é meio, digamos, pouco representativo, vamos limitado, colocar assim, justamente por essa questão da topografia ali da pista. Ele, Gabriel Bortoleto, estreou na pista de Austin e, claro, teve o erro da Sauber num dos quales, a estratégia questionável, ao meu ver, na corrida, não aproveitando o Virtual Safety Car para fazer o pitch, mas o Gabriel, e esse é um grande mérito, ao meu ver, do piloto brasileiro, matou no peito, não se achou ali. De qualquer maneira, vem a crítica, e a crítica é natural, contanto que é construtiva e civilizada. Eu não vou entrar no mérito aqui de Bortolento ou novo Senna. Sim. Queria um pouco da sua visão desse GP dos Estados Unidos do Gabriel e do que tá por vir aí pro piloto da Sauber. Exato, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Tem muita gente que nem assiste o treino, tá lá olhando o WhatsApp, sei lá o que, durante o treino, aí no final do treino aparece a tábua de classificação, cadê o Bortoleto? O cara é ruim. Tava falando com o Ricardo Maurício sexta-feira, tá? Um cara que tem experiência internacional, experiência nacional, tricampeão da Stock Car, e ele tava me dizendo o seguinte: ele nunca correu em Austin, mas no simulador já é difícil. Ponto de referência extremamente cego ali, tem muita curva cega. É uma pista que você carrega muita velocidade para dentro, então você tem que ter confiança. E a primeira vez que você anda lá, pega a pista extremamente ondulada, vai te abalar. No simulador, você não tem ondulação. Você não tem nada comprimindo os teus discos intercostais. Não tem nada chacoalhando tua cabeça. Só se você simular com alguém ali chacoalhando tua cabeça para simular alguma coisa. O cara fez o trabalho dele, horas e horas e horas de simulador, mas Austin é diferente. Olha, Brasil será uma dificuldade para o Bortoleto. Ele nunca andou em Interlagos. Não correu aqui. Não tem Fórmula 3, não tem Fórmula 2. Vai ser a mesma coisa. Ele correu, acho que de Stock Car. Isso, não tem nada de duplas. Exatamente, cara. Não tem absolutamente nada a ver. Mesmo porque o compliance do Stock Car em relação ao Fórmula 1, aos bumps, sim, tem Interlagos. Não é cota, mas é Interlagos, tá? Também não tem nada a ver. Vamos analisar outros pilotos. Você falou que o grande erro dele foi ter ferido um track limits na primeira volta. Beleza. Olha o que o Hadjar aprontou. Tinha um carro muito mais rápido. Numa sequência de curvas, sai de uma curva na marcha errada, uma marcha mais alta, com o carro bobo, percebe, joga duas para baixo e esquece. Deu uma pancada e ninguém tá crucificando o Hadjar, entendeu? Ele mesmo se crucifica de novo, né? O Hadjar de sempre. Começa a se bater na cabeça, né? A batida do Hadjar foi tão no começo que a galera já esqueceu. Então, exatamente. Mas do on-board deu para ver que ele foi um erro assim, cara, brutal, de desconcentração. E mesmo assim ninguém tá crucificando o cara. Então, os novatos, cota é um inferno para novato. Então o Bortoleto se imbuiu de que ele estava desempenhando aquém do esperado, não vou dizer mal, mas aquém do esperado, e isto é importante. Ele ter esta cabeça para guardar, mesmo que de forma traumática,
o Cota, para no ano que vem chegar muito mais preparado para enfrentar esse desafio. Vai ser realmente interessante observá-lo em Interlagos, dado esse aspecto que o Molina destacou, né? De fato, não tem experiência na pista brasileira. Não, quando a gente olha a temporada do Gabriel, é notável as dificuldades dele são concentradas nas pistas que ele nunca andou. Querendo ou não, é isso. A Austrália, a abertura do campeonato é um caso à parte porque foi uma corrida com chuva. Mas onde que o Gabriel mais brilhou esse ano? As pistas europeias, que é onde ele correu de freca, de Fórmula 3, de Fórmula 2. A queda dele, por assim dizer, começou quando a Fórmula 1 saiu da Europa. Singapura e agora Austin. E as corridas do começo da temporada. Tanto que a gente precisa atualizar essa nota, inclusive, né? Recentemente a gente fez o head-to-head dele versus o Hülkenberg de classificação, que antes era 13-7, agora deve estar uma coisa tipo 13-10, porque as últimas 3 ele perdeu. O Gabriel bateu o Hülkenberg paulatinamente em todas as pistas que ele já tinha corrido, a exceção foi Silverstone. Inclusive na Austrália, ele se classifica na frente do Hülkenberg e As vinha duas bem na da corrida. China também, ou pelo menos só a sprint da China. Eu lembro que uma das duas classificações ele terminou na frente. Agora, também você falou da Austrália. É o sonho de todo piloto, né? Você estrear na Fórmula 1 com um carro que não podia andar no vácuo de ninguém, que estabilizava e com chuva. Pelo amor de Deus, né? E desculpa, a hora que o carro roda e vira de costas, a suspensão traseira quebra, eu tenho certeza disso, podem dizer que não. Então, tira a Austrália. Sim. O Bortoleto é um cara que trabalha incessantemente. Tá? E se com esse trabalho todo isto aconteceu, só me dá a real noção do desafio que é enfrentar uma estreia no Circuit of the Americas. Então, cara, ele tem lastro, ele tem gordura, queimou um pedaço, mas continua tendo. Sim. E o carro da Sauber era muito rígido também, né? Depois que eles implementaram Espanha. Isso, pacote em 3 partes. Eu acho que Espanha, Silverstone e uma outra etapa que também... Eu acho que o Red Bull Ring que eles acho que é atualizaram. Red Bull Ring. Gui, você ia mandar uma pro Molina? Vamos continuar falando dos pilotos, né? Porque a gente falou do brasileiro, agora vamos falar daquele que se diz brasileiro de coração, né? Hamilton, inclusive comentou esse fim de semana, né? Sobre correr em Interlagos esse ano com a Ferrari, sobre o Senna. Mas, Molina, é curioso ver que o Hamilton foi do céu ao inferno esse fim de semana, né? Uma das etapas mais sólidas que ele teve com a Ferrari, mas na esteira de bater um recorde negativo de nenhum piloto da Ferrari ter precisado de 19 corridas para ir ao pódio. E ele pode aumentar isso ainda, né? 20, 21, 22. O que dizer desse momento do Hamilton? Não, o falecido Didier Pironi era o detentor desse recorde, né? Era 18. Muito bem. Cota foi um ponto fora da curva para a Ferrari, né? Tirando a Red Bull, todo mundo trabalhando com o carro mais alto. A Ferrari já tem que trabalhar isso por deficiências próprias, então o carro não avançou. Vamos dizer que todo mundo recuou. Agora não espere isso normalmente. Dado que todo mundo estava com dificuldade, valeu muito a experiência do Hamilton. Agora, ele andou atrás do Leclerc o tempo todo. Só chegou à frente na Sprint Race porque o Leclerc, no fio da navalha, com a faca na boca, deixou o carro escapar, perdeu a posição, ainda tentou trancar. O Hamilton dele um passão lindo, cá entre nós, tá? E se manteve à frente. O fato de estar chegando ao Brasil, você vê que ele pulou o México, né? Ele comentou já do Brasil porque ele está tentando se automotivar para 2026. Uma corrida com chuva no Brasil poderia ser a oportunidade de chegar num pódio. Uma corrida com... Cara, nós já tivemos Gasly no pódio no Brasil com chuva como é que chamava o carro na época? O carro vem mudando, AlphaTauri. Foi 2019. Era AlphaTauri já. Pois é, né? Muda tanto de nome. Não, 2019 era Toro Rosso. Toro Rosso, isso, AlphaTauri. vai mudar em 20. Visa Cachape. Cara, eu vou te falar, a criatividade do pessoal da Red Bull é fantástica. Então já tivemos resultados extremamente improváveis. Tá? Não que o Hamilton no pódio seja improvável, mas dada a situação técnica dele na Ferrari, seria altamente provável. Então uma corrida caótica e de repente o Hamilton quebrando essa escrita pode dar aquele impulso para ele enfrentar 2026 com ânimo. Nada me leva a crer que a situação na Ferrari vá mudar. Traz o Christian Horner, cara, vai apanhar tanto quanto o Vasseur, Frederic Vasseur, tá? Porque para trabalhar naquele ambiente, chegando britânico, cara, ou francês,
ou seja lá de que nacionalidade. Talvez um brasileiro lá se desse bem, né? Porque fala mais ou menos a mesma língua e consegue trabalhar num ambiente um pouco mais caótico. Eu já sugeri o Rosinei Campos, nosso meinha, para chefiar a Olha, seria bom, hein? Olha, do ponto de vista técnico, tenho certeza que seria um bom nome. Agora, não sei se ele ia se encher o saco da politicagem que tem na Ferrari. sai catando italiano pelo colarinho? Pois não duvido, não. Mas, assim, é o Hamilton tentando se automotivar. Ao mesmo tempo em que o Leclerc, por mais que diga não, o seu staff está procurando outro caminho para ele. Já se sabe que ele falou com várias equipes. E o clima entre os dois é absolutamente nenhum. É zero. Não tem relacionamento. Eles só aparecem quando são obrigados, extremamente profissionais, com a postura neutra. Mas você vê, o aniversário do Leclerc, o Hamilton foi? Foi nem convidado. O Leclerc, aliás, não tem um retrospecto de amizade com os companheiros, né? O que ele teve uma relação menos pior foi o Sainz. Pois é. É porque dois latinos, né, um pouco mais quentes. Aí o Sainz, cara, eu vou te falar, ele vai sair da Fórmula 1, ele vai fazer Instituto Rio Branco e vai ser diplomata. Porque eu vou te falar, o que esse cara consegue se autocontrolar. Sendo espanhol, eu tenho lugar de fala. Espanhol não é de segurar a língua, não. Mas ele consegue bem. Fique ligado porque a Mint trouxe novamente a promoção do cashback. Você que ainda não investiu na Mint, basta você investir a partir de R$ 150 em qualquer criptoativo e a Mint te devolve R$ 50 em Bitcoin. É isso aí, você investe a primeira vez, utiliza o cupom MOTOR50 na hora que você estiver fazendo o seu cadastro ali com os seus dados e investe R$ 150 em criptomoedas. Assim que você fizer esse investimento, até o 5º dia útil do mês seguinte você vai receber os R$ 50 em Bitcoin. É isso aí, Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual.